Opa, aqui é o Alexandre do canal Satoshi Pill e hoje eu vou comentar levemente sobre essa estética favelada, suja e criminosa que aparece em todas as propagandas sobre o Brasil. Estética essa que o próprio governo brasileiro usa, enaltecendo e usando a favela como se fosse um símbolo de orgulho brasileiro. Eu vou falar minha opinião do porquê que isso, pelo menos por parte do governo, né, é algo totalmente proposital para poder lavar a mente do brasileiro médio e achar que pobreza e miséria são coisas boas. Assim, eles não reclamam tanto de favelas e miséria. E também eu vou comentar sobre a outra versão da camisa da seleção, que tem literalmente o capeta estampado nela, cara. Eu queria que fosse algum tipo de meme, mas não. Realmente colocaram a silhueta do Bafomé na camisa e estão vendendo como se não fosse nada, tá ligado? Como se fosse mais um dia comum aí. E eu vou ligar isso com símbolos ocultos, né, que sempre aparecem em grandes eventos, como as Olimpíadas, por exemplo. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar é sobre o vídeo da socióloga Rivotril, que trabalha pra Nike, apresentando o design do uniforme da seleção que ela fez. Antes de mostrar o vídeo, tirem suas próprias conclusões sobre essa designer da Nike. Chamando o Lula de pai no Twitter, porque claramente ela não teve uma figura paterna decente na vida dela. Segue o Boulos e o Jones Manuel no Instagram. Faz tweets genéricos sobre armas culturais da hegemonia branca. E tem essa skin de vegana com a franjinha tarja preta. Realmente tá uma rapaziada que não consegue ter nenhum tipo de personalidade própria e simplesmente abraça um monte de estereótipo da ideologia dela e vira um bando de NPC igual ela aqui. Mas beleza, né? Vamos ver o que ela tem pra falar, né, sobre o uniforme do Brasil. O que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z? O que é o Brasil na sua mais pura versão, meus amigos? O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é O Brasil na sua mais pura versão. O amarelo que a gente escolheu é o Canary. Vai tomar no cu, véi. canário, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do... Esse é um dos privilégios de poder ser brasileira trabalhando na camisa do Percebam que tá escrito Brasa aqui no meião do uniforme. Brasil, assim, né? Tem coisa que a gente entende, que eu até brinquei antes, que pra explicar isso pro pessoal de lá, que é Brasa, não é Brasil. Explicar pro pessoal de lá, eu imagino que ela deve estar falando dos gringos, né? Então, como sempre, uns brasileiros de merda passando uma visão de merda sobre o Brasil e uma visão que nem sequer existe. A mina vive numa bolha completamente desconexa da realidade, como vocês puderam ver com o perfil dela ali, né? Os tweets que ela fazia. Com certeza ela deve se entupir de um monte de merda o dia inteiro nas redes sociais, na bolha de amigo dela. E aí ela começa a falar pros gringos que o brasileiro chama o Brasil de brasa. Quem que chama o Brasil de brasa, mano? É muito mais fácil você ver alguém na rua chamando o Brasil de Bostil do que de brasa, mano. Assim, é Brasil, mas também é Brasa quando tá jogando, né? Com certeza. Pra gente é muito fácil de entender. Você olha e você sabe, vai Brasa, a gente sabe o que significa. Que é uma coisa que, assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua. Escuta nos estádios e na rua. Cara, eu pergunto pra você, você acha mesmo que essa mina aqui, essa socióloga da Nike, ela vai pra algum estádio na vida dela? Ela vê algum jogo de futebol? Você acha mesmo, mano? Cara, essa mina nunca deve ter escutado isso na vida. Ela deve ter escutado dos amigos retardados que ela tem, velho. E agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles. Mas aqui tem duas listras na lateral. E a ideia de usar a listra foi fazer uma referência à capoeira, né? Que as calças de Ok, da hora, né? Referência à capoeira, legal. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre a capoeira. capoeira, que a gente chama de abadá, né? Elas é como a classe, né? Tô falando errado. Sim, a categoria. A designer da Nike colocou listras da capoeira na calça e nem sabe explicar o significado das porra da listra, mano. Ela teve que perguntar aí pro macho escroto do lado dela, pedir ajuda pra ele pra explicar o design que ela mesmo fez. Caralho, mano, que piada de merda essa daqui. Cara, eu realmente não queria falar tanto sobre a esquerda aqui no meu canal, só que não tem como, mano. É a esquerda que traz as pérolas mais insanas que eu já vi na minha vida, velho. Os caras tão realmente desconexos de tudo que existe, mano. Tudo que é palpável, tudo que é óbvio, tudo que é a realidade, os caras não enxergam de jeito nenhum, velho. Eu vi um pessoal reclamando aqui que eu cito muito a esquerda no meu canal, que eu falo muito sobre esquerdista e isso é chato, mas, velho, como que eu não falo de uma porra dessa, mano? É inevitável, velho. Infelizmente é inevitável, mano. Os caras mais engraçados são da esquerda, não tem o que fazer. A ideia foi trazer o que é o Brasil mais puro. Brasil com S e não com Z. O amarelo que a gente escolheu foi o Canary. Parece um personagem do Pânico, puta que pariu. Véi, na moral, mano, não tem como, velho. Não sei por que estão reclamando tanto. Eu curti a imagem aqui, né, a camisa com um monte de Bostil escrito, que realmente, velho,
Acho que Bostil representa muito mais o pensamento dos brasileiros do que porra de brasa, velho. E isso que eu nem gosto de futebol, mano. Só pra você ver como é que os caras tão totalmente perdidos. Eu que não gosto de futebol, mas já fui pra estádios, né? Porque tenho parentes que gostam e me levaram já. E eu nunca ouvi na minha vida pessoas falando brasa, cara. Homem que fala brasa. Santa Cecília, bebê, eu sigo você, sossegado. Cara, esse cara faz umas músicas muito boas, eu gosto das músicas dele. Mas essa estética aqui de tentar se forçar brasileiro com S, igual ela falou, botando a camisa do Flamengo. Tipo assim, mano, que idiotice é essa, velho? Eu chamo o Brasil de brasa, Bostil. Caralho, cara. A socióloga da Nike que chama o Brasil de brasa mora nos Estados Unidos. Caralho, em quem poderia imaginar? Meu Deus, que surpresa, mano. Camisa da seleção na propaganda é favela e pobreza. Na hora de vender é R$749 a porra da camisa. E como eu falei, a camisa aqui com a silhueta do diabo. Os caras tão vendendo. Os caras tão vendendo a camisa com a silhueta do Bafomé, velho. Que porra é essa, mano? Olha o uniforme aí, pessoal, da seleção. 749 aqui na Centauros da Paulista, pessoal. É, top, top, top. Realmente a silhueta do Bafomé. Mano, olha isso, que bizarro, cara. Que bizarro, mano. E aí, como eu falei, né, a estética de favela e pobreza que sempre tá atrelado ao Brasil, a Nike vê o Brasil como um favelão. Errada não está. Aí aqui, né, a skin típica da brasileira, que usa shortinho curto e uma roupa seminua praticamente, parece que tá indo na praia. Só que não, isso aí é uma roupa que qualquer brasileira média usa aí na favela do Brasil. E ainda acham ruim quando os gringos vê o Brasil como um turismo sexual. Cara, os caras tão errados de pensar isso, cara. Não tão errado, velho. Aí aqui, né, a mina cortando o cabelo na cadeira de escol, mais uma vez remetendo, né, as barbearias do Rio de Janeiro da favela, que são feitas de forma mais pobre, né, basicamente. Então é favela, 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 pobreza, pobreza, miséria, miséria, favela, e não acaba, mano, não acaba, vai ser isso pra sempre, aparentemente. E aqui o cachorro caramelo, né? Tem que ter o símbolo aí máximo do bostileiro médio. Os caras adoram usar e falar de cachorro caramelo. Nada mais justo, né? Um cachorro vira-lata, que normalmente é encontrado na rua, é o símbolo do país. Olha só que foda, né? Eu acho que realmente representa o Brasil, o cachorro caramelo. E eu acho que deveriam continuar usando, tá? Eu acho que de fato é um bom símbolo aí pro Brasil. A adoração do brasileiro com sujeira e bandidagem é bizarra. Olha essa porra de estética de facção criminosa, suja e nojenta, puta que pariu. Bom, aí você vê o pôster, né, com estética de terra e barro, mais uma vez representando as suas pobres e faveladas que a gente tem no país. E o cara do lado aqui do Vini Júnior, né, que eu acho que é o Richarlison. Cara, o estereótipo puro de criminoso do CV. Sim, um jogador de futebol da seleção com Juliette idêntico a qualquer faccionado médio da favela, cara. E essa estética, ela não é só mostrada pelos gringos lá de fora. O próprio perfil do governo brasileiro posta esse tipo de estereótipo nas redes. Por que isso acontece? É muito simples, na verdade, mano. É porque o botileiro médio que trabalha 8 horas por dia e fica de 2 a 4 horas no transporte público, que é todo pichado e destruído, né? Olha a sua volta e vê. Favela, criminoso, rua de barro esburacada, cachorro vira-lata rasgando os lixos na rua, adolescente rebolando na bunda ao som de funk e no fim de semana toma aquela cervejinha pra esquecer a vida medíocre que ele vive. Ele olha tudo isso e pensa, ok, isso é normal, isso é ser brasileiro, que orgulho do meu país. Normalmente eu e você a gente tá nessa bolha da internet que despreza, né, essas características do país e a gente não se dá conta que realmente existem pessoas que se sentem representadas por isso aqui, cara. Por que elas se sentem representadas por um tipo de propaganda como essa? Porque elas vivem isso. Elas vivem a miséria. Elas vivem a favela. E quando esse cidadão ele acha normal, ou pior, ele se orgulha de morar na favela, porque ele escuta isso em funk, porque ele vê isso em propaganda, porque ele vê isso na novela da Globo, nesse momento que ele se orgulha de viver na miséria, o governo fez o seu papel de governo e aplicou uma mentalidade na mente do povo que aprisiona essas pessoas eternamente na miséria, na pobreza, na favela e fazendo com que elas se sintam bem com isso, fazendo com que elas se sintam orgulho de ser miseráveis. Esse é o verdadeiro significado de socialismo. Tudo pro Estado e nada fora do Estado, irmão. E o cidadão que é sugado por esse Estado não recebe nada em troca disso. E ainda é feliz.
porque ele vê o Flamengo ganhando o jogo de futebol enquanto toma uma cerveja de bosta. Absolute bullshit. O futebol brasileiro nasceu na várzea, na favela, no campinho de terra. Pelé, Garrincha, Romário, Vini Júnior, todos vieram da periferia. Você olha para a estética que construiu o esporte mais popular do país e vê facção criminosa. O problema tá no seu olhar e não no pôster. Aí o cara responde: sim, realmente Pelé usava Juliette, tinha tatuagem e fazia dancinha em vídeo de tom de sépia. Que é esse tom de amarelo aqui que remete à sujeira, que inclusive, não sei se vocês já assistiram, né, Breaking Bad, sempre que o Walter White ele tava no México, sempre tinha um filtro amarelo pra caralho. E é por causa disso, né, porque os Estados Unidos eles veem o México como uma região pobre e miserável e sempre aplicam esse filtro amarelo, porque de alguma forma isso remete à sujeira e pobreza. E não é à toa que eles usam isso em pôster do Brasil também, porque é sujeira e pobreza do mesmo jeito. Em volta sempre de mesa de boteco, funk tocando no fundo. Essa era a estética do futebol anos em que o Pelé e Garrincha surgiram. Eles se vestiam igual o Richarlison ali na foto mesmo, com Juliette parecendo um faccionado do CV. E ele cita aqui, né, que todos esses daqui eles vieram da periferia, mas ele cita isso como se fosse algo bom. O Vini Júnior, ele veio da favela, da periferia, e você tá falando mal ainda do pôster que fala de favela. Tipo, mano, é justamente isso que eu tô falando aqui, cara. A pessoa vê o cara que vem da favela, vê ele depois de se superar com as habilidades dele, ele ainda está falando da favela, ele ainda está mostrando coisas da favela, e ele acha que isso é algo bom, cara. Ele acha que falar de favela a vida inteira e enaltecer a favela é algo da hora de se fazer. Esse cara aqui, esse Defela aqui, ele tá MK-ultrado, mano. Ele é esse exemplo do bochileiro que eu acabei de citar aqui. Ele acha que isso é normal e que isso deve ser motivo de orgulho, porque ele veio da favela, porque o Vini Júnior veio da favela, mano. Não, o Vini Júnior devia falar, cara, vim da favela, que merda que eu morava na favela, que lixo que eu morava na favela, ainda bem que eu saí de lá e hoje eu tenho uma condição melhor, e eu queria que não existissem mais favelas nesse país de merda. Só que você acha que ele vai falar isso? Não vai, cara. Eles são bancados pelo governo. Eles são bancados pela Nike, pela CBF, pela FIFA, que querem transformar o Brasil numa eterna favela para todos os anos seguintes. Bom, e como eu falei, eu vou dar uma leve comentada aqui sobre os símbolos ocultos, certo? Porque a silhueta do Bafomé na camisa da seleção com certeza não foi algo aleatório, com certeza não foi um design ali que eles colocaram sem querer, foi algo proposital, assim como tudo que eles fazem, certo? Tudo que o governo faz é proposital, tudo de ruim, né? Como eu falei ali, a estética de favela é feito de uma forma pensada e orquestrada, e os símbolos ocultos que eles colocam também é de uma forma pensada e orquestrada. Agora, pensada e planejada para o que exatamente? Eu não tenho certeza. O que eu imagino são que eles fazem algum tipo de ritual, certo? E eles colocam esses rituais em eventos como Olimpíadas ou na camisa do Brasil, porque são coisas que muitas pessoas vão ter contato e muitas pessoas vão ver. E se o ritual satânico deles alcança cada vez mais pessoas, aparentemente, de alguma forma, deve surgir mais efeito para eles. Aqui na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo, você consegue ver uma coisa muito bizarra. Aqui você tá vendo, por exemplo, né, um negócio azul aqui, uma bola azul esquisita, não dá pra saber ainda o que é, mas se liga nesta porra. Não ter sido ele a acender a pira em 2006 em Turim. E aí está. Aí eles acendem essa bola aqui com fogo e tudo fica vermelho. Chama olímpica está acesa. Estão abertos os E aí a bola começa a abrir. Jogos Olímpicos de Inverno 2026 Milão Cortina, com essa pira olímpica espetacular. E coincidentemente forma o símbolo de um pentagrama invertido. Irmão, cara, é foda falar sobre esses assuntos, porque eu realmente entendo que tem pessoas que têm algum tipo de repulsa pela Bíblia. Eu sempre tive essa repulsa, né, no passado, porque eu sempre tive contato com a Bíblia através de fanáticos religiosos, cristãos ou evangélicos. E aí eu tive essa repulsa da Bíblia, eu achava que era só um bagulho idiota. Mas, cara, conforme você vai crescendo e conforme você quer entender a verdade, cara, em algum momento da sua vida, se você realmente busca a verdade, em algum momento você vai cair na Bíblia, cara, não tem o que fazer. E eu não me considero uma pessoa que segue a Bíblia 100%, ou que é estudioso da Bíblia. Eu li alguns versículos da Bíblia, entendeu? Eu vi algumas passagens de Jesus, eu foco mais no que Jesus falou, do que na Bíblia toda em si, mas, por exemplo, nos versículos do Apocalipse, velho, cara, é muito difícil você começar a ver essas coisas, estudar sobre elites mundiais, ver, por exemplo, o caso do Epstein, e você ignorar a Bíblia, cara. Fica muito difícil você ver essa porra aqui, um pentagrama invertido, e você não associar com a Bíblia, cara. Não associar com um ritual satânico, tá ligado? Lá, com o design inspirado nos nós, né, de Leonardo da Vinci.
Aí o cara, o narrador da Cazé TV, né, que é basicamente a Globo, só que na internet, ou seja, outra emissora satânica, o cara fala, inspirado nos nós de Leonardo da Vinci. Sim, né, você não tá vendo a porra do pentagrama na sua frente não, né, o filho da puta. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos, em 2 sedes, 2 lindas Cara, que coisa macabra, mano. Que coisa macabra, realmente, velho. E outra abertura que é ainda mais bizarra e que fica ainda mais difícil você não relacionar essa coisa com a Bíblia é essa outra abertura aqui também das Olimpíadas, só que é de um cavaleiro branco. Bom, eu peguei um vídeo aqui com uma narração meio boomer, né? Que provavelmente a sua avó católica ia ver no YouTube Shorts. Só que não dá muita atenção para essa estética boomer, tá? Presta atenção realmente no que esse narrador de IA tá falando e no cavaleiro atrás da legenda, cara. Das Olimpíadas, um momento inesperado chamou a atenção: a aparição de um cavalo branco. Para muitos, essa imagem ressoou com a profecia bíblica do Apocalipse, que fala sobre o cavalo branco e seu cavaleiro, frequentemente interpretado como o Anticristo. Segundo as Escrituras, esse cavaleiro trará inicialmente paz mundial, mas com intenções enganosas, promovendo uma nova ordem global com uma moeda única e uma religião. Não, e olha isso daqui. O cavalo branco está guiando todas as outras nações. Isso daqui tem duas opções, certo? Ou os caras tá zoando muito com a cara da Bíblia, do Apocalipse. Os caras falaram, não, bora pegar o Apocalipse aqui e dar uma zoada por algum motivo que eu não sei, né? Por que eles usam esse evento pra só zoar, só fazer alguma paródia. Um evento sério, né? Que deveria ser sério. Ou tem a outra opção, que é a opção de que eles realmente entendem o que está escrito na Bíblia no Apocalipse. Os poderosos sabem o que é isso. Eles estão simplesmente mostrando pro povo que eles sabem, que eles podem, que eles têm poder e que eles vão fazer o que eles quiserem. Eles estão jogando na sua cara isso. Eles estão jogando na sua cara que eles servem ao demônio, ou sei lá o que, ao Bafomé, ou qualquer outro tipo de deus que não seja o deus do amor, tá ligado? E também pode ser as duas opções juntas, né? Os caras são realmente algum tipo de satanista, eles realmente, de alguma forma, estão cumprindo a profecia da Bíblia e ao mesmo tempo estão zoando com a nossa cara com isso. E o próprio Felca, que pra mim é um agente do governo, depois de fazer a propaganda governamental, né, pra poder aprovar a lei de controle de dados, ele postou uma foto fazendo a pose do Bafomé. Então, tipo assim, cara, não é possível que esses caras estão numa resenha gigantesca de ficar imitando demônios, mano. Tem que ter algum significado essa porra, velho. Tem que ter algum significado do cara vender a alma pro Estado, vender a alma pra poder ganhar dinheiro e aprisionar as outras pessoas, e ao mesmo tempo ele fazer pose do Bafomé. Isso tem que ter um significado, cara. E o único meio de encontrar um significado nisso, que eu estou vendo no momento, é na Bíblia. Não tem o que fazer. É a Bíblia, tá ligado? É o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia cita sobre o mundo ser governado pelo mal, velho. E como eu disse, eu não sou um estudioso da Bíblia. Eu não sou uma pessoa que segue a Bíblia à risca. Eu nem li a Bíblia inteira. Eu só vi alguns versículos de Jesus. Porque quando você começa a estudar a física quântica, que eu já falei aqui no canal, que eu vou fazer um vídeo sobre no Satokai Notes, que é meu outro canal sobre reflexões, cara, Jesus falava especificamente sobre a física quântica e sobre o poder do seu subconsciente. Quando ele curava as pessoas, ele falava que você seja curado conforme a sua fé. Ou seja, ele estava falando especificamente do seu subconsciente. Se você acredita que algo vai acontecer, que algo vai dar certo na sua vida, então já deu certo. Tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu e assim será feito. E esse versículo, por exemplo, está totalmente ligado com a física quântica, de você moldar a realidade conforme as suas orações e desejos e pensamentos e sentimentos, de você crer que algo já aconteceu na sua vida, que eu tenho provas concretas na minha vida pessoal, que isso deu certo realmente, de que eu acreditar em algo, que no meu caso foi sair da CLT e conseguir a oportunidade de gerar o meu próprio negócio. Eu ter a fé de que eu iria conseguir isso, eu agradeci porque eu sabia que eu ia conseguir e eu recebi, tá ligado? Isso é física quântica. E Jesus falava diretamente sobre isso, sobre o poder do seu subconsciente, sobre o poder de você moldar a sua realidade, porque você é criado à semelhança de Deus, você tem o poder de Deus na sua mente. Então eu estou mais familiarizado com Jesus e não tanto com o Apocalipse e com o resto da Bíblia. Inclusive, se você quiser mandar nos comentários algum tipo de material onde eu possa estudar essas coisas que eu tô falando aqui, fique à vontade para mandar, para escrever a sua perspectiva sobre o assunto. Mas de fato, cara,
não tem pra onde recorrer, tá ligado? Quando você vê esses símbolos, você vê o Felca fazendo a pose do Baphomet depois de vender a alma pro governo, você vê a abertura das Olimpíadas mostrando um pentagrama de fogo. Onde você vai buscar significado pra essas coisas, tá ligado? Por isso eu ainda sou novato nesse assunto, mas eu estou estudando cada vez mais, eu estou indo atrás de entender cada vez mais essas coisas, e eu acho que você deveria fazer o mesmo, né? Sem um viés religioso, sem viés católico, evangélico ou qualquer outra religião, mas estudar espiritualidade, ler os versículos da Bíblia, ler o que Jesus falava, e interpretar aquilo com base na sua realidade, tá ligado? Quando você começa a fazer isso, você realmente começa a ver resultado na sua vida. E você começa a cada vez mais não se importar tanto com o governo, não ficar tão puto com o governo. Quando eu fico puto aqui falando do Bostil, etc., é sim um sentimento real que eu tenho, só que é um sentimento que eu aumento ao máximo pra poder fazer os vídeos aqui no canal. Falando de verdade mesmo, eu não me importo realmente com o governo e com as merdas que ele faz. Porque eu não tô apegado ao mundo físico, entendeu? Eu tô apegado à minha alma, ao meu caráter, a como eu posso evoluir cada vez mais e cada vez mais me aproximar do Criador e viver cada vez mais feliz na minha vida. Você que nunca teve contato com a Bíblia, nunca teve contato com essas coisas, o que você acha sobre esses símbolos, mano? Com o Felca fazendo a pose do Baphomet. Qual que seria a explicação de uma pessoa que não tem contato com a Bíblia? Qual seria a explicação dessas coisas, mano? Enfim, eu ainda quero falar muito mais sobre esses assuntos, tanto aqui no Satoshi Pill quanto no meu outro canal. Muito obrigado aí pelo engajamento que vocês estão fazendo aqui no canal, se inscrevendo, comentando. Eu tento ler o máximo de comentários possíveis, né? E não se preocupem porque, velho, eu não vou parar de postar, tá ligado? Eu só vou parar de postar se eu for de monarca e, sei lá, ser banido da internet ou ser preso. Mas até esse dia acontecer, e eu espero que não aconteça, cara, eu vou postar todo dia e eu vou mostrar a evolução nesses assuntos que eu falo aqui e mostrar pra vocês que, pelo menos o que eu estudei até agora, cara, tudo isso é verdade, tá ligado? Enfim, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.